Ania passara um ano inteiro viajando para cuidar da sogra rabugenta. E naquele dia, por ter perdido o trem suburbano, teve de voltar e passar a noite ali. Mas mal entrou em casa, ouviu uma conversa e quase escorregou pela parede de susto. Saúdo vocês. Onde quer que vivamos, questões familiares tocam a todos da mesma forma. A história de hoje pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Escrevam de onde estão nos ouvindo. Vamos criar um mapa dos nossos ouvintes. Para quem você cortou pedaços tão grandes assim? Eu, por acaso, sou um porco? O tom resmungão da sogra cortava o ar como lâmina, fazendo Ania cerrar os punhos. A mãe do marido estava mais uma vez insatisfeita, apesar de a nora ter cozinhado exatamente do jeito que ela mandara. Cortou como havia sido instruída, colocou água enquanto o dedo da sogra apontava. E o sal, esse, a própria velha jogou. E ainda assim, disse que ficou salgado demais. Você não serve para nada, Anca, como dona de casa. Ai, como tenho pena do meu filho por viver com alguém tão desastrada, rangendo os dentes. Ania abriu mais a torneira e começou a lavar a louça. Mas até naquele gesto simples, a sogra encontrou algo errado. Porque imediatamente, seu vozeirão áspero ecoou pela cozinha. Pra que tanta água, sua sem vergonha? É você quem paga por ela. Deixa isso! Eu lavo sozinha. Enxugando as mãos, a jovem se virou para a mãe do marido, olhou para ela, suspirou e balançou a cabeça. A senhora, por acaso, tem dias de bom humor? Perguntou. Sem esperanças de ouvir uma resposta, a sogra franziu as sobrancelhas. Cala essa língua. Aqui você está na minha casa. Vai fazer como eu disser. E, se não gostar, ligo agora para o Chipa e deixo ele falar com você. Ania lançou um olhar rápido ao relógio e começou a se arrumar. Já vou indo. A comida tá no fogão. Recolhi a roupa do varal e já passei tudo. A casa está limpa. Limpa? Limpa como chiqueiro de porcos. É o que está. Preguiçosa! Resmungou a velha, indo para o quarto dos fundos sem sequer se despedir. Ana vestiu o casaco e escapou daquele lar hostil. Assim que deixou o pátio da sogra, sentiu como se um peso enorme despencasse dos ombros. Sempre se sentia assim quando saía da casa da mãe do marido. Sabia que logo estaria em casa, jantaria em silêncio, descansaria e reclamaria com Stipa. Ele, claro, não tinha pena dela, não achava a mãe ruim. Para ele, aquele temperamento era normal. E o fato de a esposa não gostar de algo, isso o importava pouco. Minha mãe tá sozinha, é doente, você devia entender, dizia ele, balançando a cabeça, como se fosse ela quem estivesse errada por reclamar. Ania perdoava, porque amava. Porque, no geral, ele era um bom marido. Já tinham quase 10 anos juntos, valeria mesmo a pena brigar por bobagens? E afinal, não teria de cuidar da sogra para sempre. Ela ia melhorar e voltaria a viver como antes só para si mesma. Antes da doença, vivia bem e não implicava com ninguém. Não era culpa da velha ter adoecido. Ania não culpava a sogra, menos entendia tudo. Só doía o fato de já fazer um ano que ela se desdobrava para ajudar, apoiar e não recebia nada em troca. Nenhuma palavra de carinho, nenhuma gratidão. Nem sequer o reconhecimento de que talvez não fosse tão ruim assim. Não, isso nunca viria daquela mulher. A sogra vivia num mundo próprio, com regras e leis inventadas por ela mesma. E nessas leis, a nora não era uma pessoa menos nem esposa do filho. Era mão de obra, obrigada a fazer tudo perfeitamente e nada menos que isso. E assim, a sogra torturou Ana por um ano inteiro, reclamando de cada detalhe e telefonando sempre para o filho para coaxar-se da inútil esposa, Stipa. Por sua vez, vivia tranquilo, sem saber o que era sofrimento. Nunca ia visitar a mãe, sempre alegando estar ocupado ou no trabalho. Ania, como vou lá se tem horário a cumprir? Quer que eu perca o emprego? Já não vivemos com luxo algum menos, dizia ele. E a ela não restava nada além de concordar, porque sabia que sua verdade não interessava ao marido. Ele, como a mãe, colocava as próprias opiniões num pedestal e nem escutava as alheias. E a esposa se acostumara àquele tipo de relação. Adaptara-se, aprender a aceitar humildemente o que a vida lhes dava. Pelo menos era assim. Menos antes daquele dia. A semana passou num piscar de olhos. Ana nem percebeu, e já era hora de ir novamente à casa da sogra. A velha já tinha ligado 3 vezes, lembrando que a esperava. Só que, como se de propósito, o forno naquele dia não queria aquecer. Talvez a voltagem estivesse fraca, talvez alguma coisa nele tivesse quebrado, e só os pastéis que ela preparara para a sogra teimavam em não dourar, obrigando Ania a sentar-se e esperar, lançando olhares constantes pela portinhola de vidro e suspirando.
Quando, enfim, tudo ficou pronto menos cuidadosamente embrulhado em jornal e toalha menos Anya Pule disparou para fora de casa. Mas, por mais que se apressasse, chegou à estação atrasada. Viu apenas a cauda do trem sumindo atrás da curva. O último acabou de partir. O próximo, só de manhã, informou a bilheteira com voz indiferente. Batendo a janelinha, desorientada, a mulher olhou ao redor, suspirou e virou de volta para o ponto de ônibus, já que não conseguiria chegar à casa da sogra naquele dia. Voltaria para casa. Aproximando-se do prédio, notou que havia luz nas janelas de seu apartamento. Então, o marido já estava lá. Provavelmente voltara cedo e estava aquecendo o jantar. O estômago dela se retorceu de fome. Em meio à correria, esquecera-se de comer, sorriu ao imaginar que logo estaria sentada à mesa ao lado dele. Apressou o passo, sem sentir o peso da sacola na mão, subiu rápido ao segundo andar e colocou a chave na fechadura. Um giro, um clique suave e ela entrou no hall. Tirou os sapatos, a jaqueta, colocou no chão a sacola com os pastéis e estendeu a mão para acender a luz. Mas não chegou a fazê-lo. Da cozinha veio a voz do marido. Ele falava alto, certo de que estava sozinho em casa. Suas palavras ecoavam com nitidez menos iu, que Anya ouviu a atingiu com tal força que suas pernas quase cederam, finalmente foi embora. Com a minha mãe não tem moleza. Falta um dia e ela joga isso na cara por um ano inteiro. Ele ficou em silêncio por um instante e, em seguida, riu. Um riso leve, satisfeito menos antes de continuar com um sarcasmo cruel. Eu já falei com minha mãe. Ela concordou com o meu plano. A Anca, aquela tonta, também não vai recusar. Ela é a minha madre Toriza. Assim que a minha velha apertar o botão da piedade, a trouxa aceita na hora se mudar para lá. Eu, da minha parte, vou dar uma forcinha. Tenho argumentos de ferro. Convencê-la de que assim será melhor. Moleza. Ajuda a fazer as malas, apareço lá 1 ou 2 vezes dizendo que estou com saudade. E pronto, depois entro com um pedido de divórcio. Aí sim, te trago para morar comigo. Mudar para dividir a nossa casa? Deixa de brincadeira. Você não conhece a minha mãe? Ela vai enfiar na cabeça da Anya que a culpa é dela. E ela sabe fazer isso. A trouxa nem vai piar. Ana ficou parada, ouvindo o marido decidir seu destino, incapaz de acreditar que aquilo realmente acontecia. Então havia outra mulher, menos alguém que ele queria levar para o apartamento deles, e a ela, a esposa que cuidou da mãe dele por um ano inteiro. Ele planejava despachar para o interior e depois se divorciar, tão silenciosamente quanto entrou. A mulher deixou o apartamento. Stepan nem percebeu que alguém estivera ali. Mal Ana pisou na rua, ligou para o pai. Ele chegou cerca de 20 minutos depois, ouviu a filha ali mesmo no carro e, ignorando seus pedidos para não agir com impulso, subiu ao apartamento do genro. Stepan não entendeu nada quando abriu a porta e viu o sogro. Que foi? Só conseguiu dizer, no instante seguinte, um golpe brutal no peito o lançou para trás. Ele rolou pelo corredor, levantou-se atordoado, sem entender nada, os olhos arregalados. Tá maluco, velho? Rugiu ele, mas outro golpe veio de imediato, atingindo suas pernas. Stepan tombou de joelhos, como se tivessem cortado suas forças. O pai de Anya inclinou-se sobre ele, encarou-o direto nos olhos e disse com voz calma: firme como pedra, agora você vai juntar suas tralhas e vai morar com a tua mãe biruta. Minha filha, você não vai humilhar seu canalha. E se resolver espernear, eu chamo 2 conhecidos meus, eles te levam e te enterram no mato. Quer tentar? Stepan balançou a cabeça, pálido. Mas, por quê? Perguntou em voz baixa, sem ousar levantar-se. Por quê? Porque você quis fazer da minha Anya uma idiota. Achou uma alma boa, jogou sua mãe nas costas dela e saiu correndo atrás de mulher. Queria a casa para você, divórcio, e a mãe da tua ex para cuidar como enfermeira. Pois olha bem, presidiário, reza para tua mãe cuidar de você o resto da vida. Você sabe muito bem que eu não sou um ninguém nesta cidade. Para acabar contigo, nem preciso sujar as mãos. Então levanta e arruma tuas coisas. Meia hora depois, em meio a uma espera sufocante, Anya viu o marido sair correndo do prédio, em disparada. Ele passou direto pela frente do carro, sem sequer perceber que ela estava ali. Logo após, seu pai desceu, caminhando com calma, aproximou-se do veículo, apoiou-se nele e fez um gesto para que a filha saísse então, Anyut. Parabéns pelo seu batismo de fogo. Seu passarinho concordou com o divórcio e não vai reivindicar a casa. Assinou o papel por livre vontade. Ana ficou surpresa. Como você o convenceu? O pai estreitou os olhos com astúcia. Tem que saber fazer, filha. Mas, falando sério,
Dei dinheiro a ele, exatamente o valor que ele colocou quando compraram um apartamento. Então, pode dizer que saímos no lucro, pode ir para casa tranquila. E mais uma coisa, filha, as coisas dele que ficaram lá você pode jogar fora. Ele não vai voltar para buscá-las. Abraçando e agradecendo o pai, Ana retornou para casa. Enquanto isso, em algum lugar fora da cidade, sua quase sogra sobressaltou-se na cama ao ouvir uma batida forte na janela. Filho, de onde você veio? Espantou-se ela ao ver Stephen no limiar da porta. Ele entrou arrastando os pés e contou tudo o que lhe acontecera. Isso não pode ficar assim. Temos que botar esse bandido na cadeia, gritava a mulher agarrando o telefone. Mas o filho segurou sua mão. Mãe, que polícia o quê? O pai da Anya é major em serviço. É melhor não mexer com ele. Só me dá comida, vai! Nem consegui jantar. A mulher abriu a boca, indignada, e ergueu as mãos. Comida? Não tem nada! Eu estava esperando a Anya. Achei que ela ia preparar tudo e trazer com ela. Vai fazer alguma coisa você mesmo. Desde então, assim passou a ser a mãe esparramada no sofá. E Stephen diante do fogão. Nenhuma reclamação, nenhum grito, nenhuma súplica surtia efeito nela. Se o filho tinha se livrado de uma nora tão conveniente, então que ocupasse o lugar dela pelo menos até arrumar outra. Deixe seu comentário. Ele é muito importante para nós. O seu like e a sua inscrição dão asas à nossa criatividade. Desejo a você um ótimo dia.